Após vitória do Vasco, Vegetti destaca sobre continuidade de Rafael Paiva na equipe. O trabalho do técnico interino vem fazendo a equipe evoluir dentro de campo, e isso vem sendo reconhecido pelo elenco cruzmaltino. O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e está se afastando da zona de rebaixamento. Tudo isso mostra a evolução que a equipe teve em campo após o interino Rafael Paiva assumir o comando do grupo e conquistando pontos importantes na temporada. Diante do trabalhando que vem realizando, o treinador revelou o desejo que tem de ser efetivado na equipe. Mas isso não é apenas um desejo do comandante, com Vegetti avaliando sobre o trabalho de Rafael Paiva, que conduziu o seu 4º jogo no comando do Gigante da Colina. No futebol, o resultado manda. Mas esse grupo prometeu não negociar a forma de trabalho, de jogar. A gente pode ganhar, perder, empatar, mas não podemos negociar a forma. Temos que nos entregar ao máximo, entendemos a mensagem, destacou o jogador. Movimentação nos bastidores. Como disse no jogo passado, independentemente do comando técnico, temos que responder com essa camisa, e estamos fazendo. Por nós, por nossa família, pela torcida, pelo clube que merece estar mais alto, completou. Existe uma preocupação nos bastidores com o objetivo de deixar a equipe forte dentro e fora de campo. E por conta disso, vem intensificando o trabalho no mercado e está próximo de firmar a chegada de Felipe Coutinho. Mesmo vivendo um momento conturbado nos bastidores de São Januário, onde vive um momento de incerteza com a 777, mandatária da equipe através da SAF, a intenção do presidente Pedrinho e buscar um novo investidor para a equipe. Próximos passos. Desta forma, a gestão vem intensificando o trabalho nos bastidores para dar condições para a equipe de apresentar um desempenho contundente em campo, se mantendo ativo no mercado e buscando a evolução financeira da equipe. Com isso, a diretoria vem avaliando internamente o trabalho que vem sendo realizado pela comissão técnica e entender se é o bastante para a equipe nesse momento, de acordo com as pretensões e objetivos para a temporada. Expulsão foi determinante na vitória do Vasco, diz Vojvoda. Complicou a gente. Treinador do Fortaleza deu uma declaração deixando bem claro o que acabou ajudando diretamente o Gigante da Colina. Evolução notória em campo. O Vasco parece bem mais embalado desde que Rafael Paiva assumiu o cargo de treinador na vaga deixada por Álvaro Pacheco, conseguindo se recuperar e dando uma respirada em relação ao que vinha sendo visto anteriormente no Brasileirão. Com 14 pontos conquistados, os cariocas estão na 14ª colocação, com 2 pontos a mais que o Vitória, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. A diretoria segue buscando um novo técnico, mas resta claro que o interino está dando conta do recado. Um dos nomes que vem sendo especulados é o de Ramon Dias, mas existe uma concorrência muito forte do Corinthians, que após demitir Antônio Oliveira, precisa de um substituto, pois está afundado na vice-lanterna. Sobre o último jogo, o cruzmaltino venceu por 2-0 Fortaleza dentro de São Januário, conseguindo dar uma boa resposta ao seu torcedor. Após o apito final, algumas análises foram feitas, até mesmo pelo adversário. Situação atrapalhou o desempenho. De acordo com Juan Pablo Vojvoda, a expulsão de Hércules aos 39 minutos do primeiro tempo foi extremamente decisiva no resultado, já que os cearenses acabaram recuando e abrindo espaços. Em uma competição tão igualada como o Brasileirão, com 2 times competindo 11 contra 11, não é o mesmo com um homem a menos. Acho que a expulsão foi determinante e iniciou o técnico completando. Mas também nós cometemos um erro de posicionamento tático faltando tão pouco tempo para o fim do primeiro tempo, e o Vasco conseguiu abrir o placar com o nosso posicionamento. No segundo tempo tentamos sustentar esse placar para ter possibilidade, mas sofremos um gol de bola parada que fechou a partida, ressaltou. Vasco manteve o tabu. Uma coincidência negativa, o tabu, porque considero que a partida na Copa do Brasil em Fortaleza, nós fomos superiores, e aqui, em São Januário, empatamos em 3-3 com um bom jogo e perdendo nos pênaltis. Aqui nos primeiros minutos, o Vasco foi o que esperamos, mas depois que passaram os minutos, abriram mais espaços e iniciou. Só que a expulsão complicou a gente, o Vasco conseguiu 3 pontos desse jeito. Vamos vir a esse campo e vamos fazer as coisas para ganhar jogos. São campos difíceis, um campeonato muito igualado para jogar com um homem a menos, complementou o técnico do Fortaleza. Vegetti lidera a estatística de duelos aéreos no Brasileirão e ajuda o Vasco na tabela. Cruzmaltino depende muito do bom desempenho do seu atacante para ir bem. Gigante da Colina vence em casa. Um dos jogos que abriram a 14ª rodada do Brasileirão aconteceu no estádio de São Januário.
Na noite desta quarta-feira 3, o Vasco da Gama venceu o Fortaleza de Juan Pablo Vozvoda por 2-0. Com gols de Matheus Carvalho e Pablo Vegetti, o Cruz Maltino marcou um tento em cada etapa e somou 3 pontos importantíssimos na luta contra o rebaixamento, chegando ao segundo jogo seguido sem perder. Falando mais especificamente sobre o centroavante, vale destacar que o Pirata vem tendo um excelente desempenho no Brasileirão. Ontem, por exemplo, sua atuação foi muito além do gol marcado na etapa final. Durante toda a partida, Vegetti incomodou a defesa do Leão do Pici e ganhou uma série de bolas cruzadas na área. Aliás, o argentino talvez seja o principal cabeceador do futebol brasileiro no momento. Mais sobre Pablo Vegetti. Contratado junto ao Belgrano, Argentina, no meio de 2022, o argentino de 35 anos já se tornou ídolo da torcida vascaína e vem sendo peça-chave desde que desembarcou no Rio de Janeiro. Após a partida de ontem em que o artilheiro finalizou 7 vezes, um dado sobre o camisa 99 veio à tona e chamou atenção: o número de duelos aéreos ganhos no Campeonato Brasileiro. De acordo com o SofaScore, levando em consideração o primeiro jogo de Vegetti pelo Vasco, ainda no ano passado, o argentino já levou a melhor em 187 duelos aéreos na principal liga nacional. Só a título de comparação, o segundo colocado na lista é Gustavo Gomes, do Palmeiras, que aparece com 85 duelos ganhos. Quer dizer, o caminho para o bom desempenho do atacante de Rafael Paiva é pelo alto e está mais do que claro. O próximo jogo será contra o Internacional fora de casa. Rafael Paiva destaca a evolução do Vasco e aponta sobre possibilidade de ser efetivado no cargo. Vasco vem conseguindo apresentar um desempenho contundente em campo e aos poucos vai se afastando da zona de rebaixamento. Em busca de mais, o Vasco conquistou uma vitória importante diante do Fortaleza por 2-0, na última quarta-feira 3, em São Januário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os pontos conquistados em casa, a equipe conseguiu se afastar do Z4 da competição. Aproveitando o fator casa, o Gigante da Colina foi superior desde os primeiros minutos em campo. O técnico Rafael Paiva vem conseguindo a evolução da equipe, que vem apresentando desempenhos consistentes em campos. Mas, o que preocupou a torcida e nos bastidores foi a saída de Payet no início do primeiro tempo. O jogador deixou o campo com dores e a torcida achou um culpado pela lesão do craque. O que vem impressionando em campo é o desempenho que Rafael Paiva no comando da equipe. Futuro do técnico. Atuando como interino no comando do Cruz Maltino desde a passagem relâmpago de Álvaro Pacheco em São Januário, o treinador vê a possibilidade de ser efetivado no cargo diante do desempenho contundente da equipe em campo. Sob o comando da equipe, Rafael Paiva conquistou 3 vitórias, 3 empates e somente 2 derrotas. Durante a coletiva de imprensa, o profissional foi questionado sobre a possibilidade de permanecer no cargo e apontou que o bom momento pode ser determinante para isso. Me sinto cada vez mais pronto. Estou sempre à disposição do Vasco para o que o Vasco achar que tem que ser. Estou aqui para ajudar e cada vez me sinto mais confiante para fazer as coisas com os jogadores. A sinergia está sendo muito boa, ressaltou. Trabalhar para evoluir. Com a vitória, a equipe carioca chegou aos 14 pontos em 14 partidas disputadas na competição e consegue ter um pouco mais de tranquilidade na temporada após se afastar do Z4. O comandante ainda ressaltou que o Vasco poderia estar brigando pelas primeiras posições. A gente não merece estar no Z4. A gente tem trabalhado e se esforçado para sair do Z4. A gente tem equipe para brigar lá em cima. Cautela, a gente não vai chegar de qualquer forma. É buscar passo a passo. Distanciar do Z4, alcançar a Sul-Americana, brigar lá na frente. O mais importante é o Vasco jogar, voltar ao DNA do Vasco e pontuar para tentar brigar lá em cima. Saída de Léo do Vasco tem definição e zagueiro continua no clube. Léo tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025 e está nos planos do clube para a sequência da temporada. Léo recebeu sondagens. O zagueiro Léo viveu altos e baixos com a camisa do Vasco. Considerado um dos maiores líderes do time titular, o defensor sempre usa bem as palavras e nunca se escondeu em momentos mais turbulentos do clube. No entanto, em alguns momentos da temporada, seu rendimento dentro de campo foi bem questionado, por algumas decisões na saída de bola e até na marcação do ataque adversário nas partidas. Mesmo assim, ele recebeu algumas sondagens nas últimas semanas para deixar o clube e se transferir. Algumas equipes do futebol nacional, como o Santos, foram as que mais foram enfáticas nas buscas. Zagueiro quer ficar no Gigante.
O jogador procurou a diretoria para demonstrar preocupação com seu futuro no clube, mas afirmou que gostaria de ficar e foi respaldado. Léo foi um dos criticados por integrantes de torcidas organizadas em protesto recente. Ainda segundo apurou a reportagem, Léo deseja encarar o problema de frente, entende que o grupo não pode se abater com críticas externas. Ele acredita que vai conseguir ter êxito no time vascaíno no futuro. O jogador, de 27 anos, tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025 e está nos planos do clube para a sequência da temporada. A SAF o comprou por 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais, junto ao São Paulo. Clubes da França e do Brasil entraram em contato com o staff de Léo em busca de informações. Uma equipe do Catar também sondou a situação do zagueiro do Vasco, mas não chegaram propostas oficiais. A expectativa é que mais clubes procurem o jogador até o fim do ano. Caso haja proposta, as partes vão avaliar, mas neste momento ele fica. Léo criou forte identificação com o Vasco em 2023. O zagueiro foi capitão do time. Para considerar a liberação de Léo, o Vasco teria que, no mínimo, recuperar o investimento feito no início do ano passado, mas as duas partes querem a continuidade do atleta em 2024 para buscar coisas boas.